Capítulo 169, Assuntos Domésticos 2. Casa de Flória Ernas, uma semana depois de Lip ter deixado a academia. Depois que o diretor Linjus deu o anúncio sobre todas as atividades da academia a serem suspensas, os alunos ficaram com duas alternativas. Permaneçam no castelo e autoestudo, ou voltem para suas casas. Os professores estavam ocupados ajudando com a situação de Cambria, seja fornecendo materiais, ingredientes mágicos ou procurando por Manoar, mas a academia permaneceria aberta. Seu tamanho era o mesmo de uma cidade pequena, muitos funcionários e suas famílias viviam lá, assim como a maioria do pessoal da cozinha. Vários alunos eram órfãos ou tinham situações familiares complicadas, portanto, uma vez admitidos, a academia seria sua casa até a formatura ou expulsão. Foi uma das razões que galvanizou todos aqueles de origem humilde para dar o seu melhor em seus estudos, a ponto de superar seus limites. Uma vez na academia, eles nunca mais temeriam o frio, a fome ou os abusos de seus parentes ou cuidadores. Para eles, o bullying era um pequeno preço a pagar, porque pelo menos em seus quartos eram reis e rainhas. Antes de partir, Uriel havia oferecido hospitalidade às meninas em sua casa pelo tempo que for necessário, mas elas educadamente recusaram. Tempo, estresse e o surto de crescimento o levaram a florescer como um homem. Sempre que ele não estava focado em seus estudos de magia, Uriel ia caçar garotas, pulando de uma para outra como uma abelha dançando entre flores. Flória não gostava de quantas vezes ela o pegava olhando para suas pernas e bunda, assim como Fria não suportava como sempre que começavam uma conversa, parecia ser direcionada para seu seio, já que seus olhos raramente se moviam de tal lugar. Meus olhos estão aqui em cima. Ela muitas vezes repetia, conseguindo apenas uma trégua temporária. Kila foi a mais incomodada dos três, já que ele não quis dar uma olhada nela, a menos que por engano ou por pedir conselho sobre assuntos escolares. Ela tinha parado de gostar de Uriel de uma forma romântica meses atrás, mas seu comportamento foi agravante, no entanto. Com sua aparência, encantos e status, Uriel era uma assassinal de mulheres, e receber suas atenções era um distintivo de honra para todas as meninas, relegando as que ele ignorou para o clube de meninas caseiras, do qual os colegas cruéis de Kila a fizeram um membro fundador. Então, quando a oportunidade surgiu, todos eles deixaram o ambiente tóxico da academia e se mudaram para a casa de Flória. Fria estava determinada a não seguir mais os planos de sua mãe, a ponto de selar seu amuleto de comunicação em um objeto dimensional para não ter que ouvir dela novamente. Flória morava em um ducado muito longe da academia, mas graças ao uso de portais eles chegaram à casa dela em menos de uma hora. A mansão estava cercada por altos muros de cristal branco, gerando uma matriz que impedia que alguém voasse ou entortasse além de seus limites sem o uso de um amuleto especial. O parque ao redor da mansão se estendia até onde os olhos podiam ver. O ar cheirava a grama recém-cortada, canteiros de flores adornavam os caminhos de paralelepípedos que atravessavam os jardins da frente. Árvores e arbustos eram todos cortados artisticamente para se parecer com bestas míticas, como unicórnios e grifos. Até os bancos, oferecendo sombra fresca aos visitantes, eram feitos de mármore branco e gravados com runas que os tornavam à prova de água e sujeira, mantendo-os secos e limpos, independentemente do clima. A mansão em si era maior que toda a vila de Quila, incluindo campos cultivados. Ela se estendia por pelo menos 3.000 metros quadrados, divididos em um edifício principal, uma ala esquerda e uma direita, formando um U invertido. Não era nada de especial para Fria, sua casa era ainda maior, mas para Kila era semelhante ao palácio real que ela sonhara quando criança. Ela levou alguns dias para se recuperar do choque de ser servida noite e dia e ser chamada de jovem senhorita. A academia era um ambiente espartano. Apesar de uma única pedra ser mais cara que o parque inteiro, no Grifão Branco tudo foi desenhado sem pompa. As aparências não tinham significado para os prédios da academia, apenas a praticidade. Por isso, apesar de estar cheio de maravilhas mágicas, parecia mais um campo de treinamento militar do que um lugar místico onde os sonhos podiam se tornar realidade.
Kila sentiu-se como um mendigo de repente admitido na corte do rei. Além do uniforme, ela não tinha outro vestido. O problema foi resolvido rapidamente, pois as duas meninas nobres tinham muitas roupas não usadas que, assim como o uniforme, eram capazes de encolher para caber no usuário. Para piorar as coisas, ela não tinha noção de etiqueta, então cada refeição era um pesadelo. Havia tantos pratos e talheres, que ela nunca tinha visto antes, que tornavam mais difícil escolher o prato certo para cada prato do que abrir um passo de dobra. Quando lhe ofereceram pela primeira vez uma tigela de água e suco de limão, uma tradição dos nobres para lavar as mãos antes de uma refeição, ela perguntou que tipo de sopa era essa, fazendo até a equipe altamente profissional sorrir por uma fração de segundo com seu erro. Depois disso, eles apenas consumiram suas refeições nos aposentos de Plória, para evitar mais vergonha de Kila e ensinar-lhe o básico. Plória lhes forneceu amuletos, permitindo que as meninas passassem a maior parte de seus dias praticando magia dimensional. Sem nada para se preocupar e o ambiente descontraído da mansão, Kila conseguiu ensinar suas amigas como abrir um portal em menos de uma semana. A última coisa que eles precisavam para passar na aula do professor Ruth com cores vivas era aprender a troca instantânea. N/T. Antes a habilidade de trocar de posição com um oponente em uma fração de segundo foi traduzida para piscar, agora que atingi um nível de maturidade superior ao momento que traduzi, percebi que era uma tradução ruim para KRL, então decreto que de em diante depois de uma análise minuciosa essa habilidade será traduzida como troca instantânea. Durante a estadia, as meninas ficaram completamente isoladas do mundo exterior. Plória frequentemente recebia papéis, muitas vezes empalidecendo depois de lê-los e sempre os queimando depois. Ela se recusou a discutir o conteúdo deles, não importa como suas amigas insistissem. Entre os rumores sobre uma praga que acabou com o mundo, a guerra civil e agora o decreto que permitia o confisco de tudo, de nobres fugitivos, a agitação estava crescendo no reino. Ninguém tinha previsto tal movimento da coroa, incapacitando a facção dos velhos nobres de uma só vez. Junto com suas mansões e propriedades, a polícia real adquiriu muitas evidências incriminadoras, que estavam desencadeando um efeito dominó. A nobre facção estava perdendo terreno e influência rapidamente, forçando sua mão. Eles tiveram que acelerar seus planos ou desistir e se submeter, antes que fosse tarde demais para fazer qualquer um. Plória não queria alarmar os outros. Em sua mente, era apenas uma questão de tempo até que eles fossem recrutados e enviados para a frente de batalha. Não havia razão para estragar seus últimos dias despreocupados com tais notícias. Sua paz foi quebrada no dia em que a mãe de Plória de repente voltou para casa. A relação deles não era boa para começar, então Plória fez seus amigos se vestirem para a ocasião, para não dar uma má primeira impressão para seu pai exigente. Depois que eles foram convocados nos aposentos de sua mãe, Plória os instruiu sobre o que dizer e como se comportar. Depois de sua introdução, basta fazer uma reverência e, em seguida, só falar quando questionado. Tente manter as respostas curtas. Se ela começar a reclamar de nós, vamos perder o dia todo. Labjirni Ernas era uma mulher pequena, com apenas 1,52 m de altura, com cabelos loiros e olhos azuis de safira. Apesar de estar em casa, ela usava um lindo vestido azul claro digno da corte. Seu cabelo estava perfeitamente enrolado, enquadrando seu rosto como se estivesse fora de uma pintura. O primeiro pensamento que Fria e Quila tiveram depois de vê-los juntos, foi que Plória pode ter sido adotada. Os dois não poderiam ser mais diferentes. Girni envelheceu graciosamente. Em seu rosto redondo macio, ainda havia uma faísca de juventude. Ela era bem diferente do monstro que Plória descreveu várias vezes. Mãe, é maravilhoso tê-la de volta, Plória começou a dizer, mas Girni a congelou com um olhar severo. Bons deuses, juro pela vida dos meus filhos que usar saia de vez em quando não fará mal a nada. Como podemos encontrar um marido se você se vestir assim? Plória amaldiçoou interiormente sua estupidez. Ela estava tão preocupada com seus amigos para esquecer de si mesma, ainda usando seu traje de treino e cheirando por causa do exercício físico.
Eu sinto muito, El. Onde estão seus modos? Você deveria primeiro apresentar seus amigos para mim. Sinto muito, apesar de todos os meus esforços, minha filha age e se comporta como se fosse criada por ursos. Eu sou a Duquesa Ernas. Ela interrompeu Gloria novamente, dando a seu convidado uma reverência. Miss Killa, Miss Oliver, é um prazer conhecer vocês. As meninas ficaram tão atordoadas com a troca que só puderam devolver a reverência e agradecer ao anfitrião. Ela disse Oliver, mãe Gloria repreendeu, feliz por poder devolver um it. Realmente? Você não ouviu? Um sorriso cruel estragou o rosto de Girne. Depois de vários documentos incriminando o Duque Selimar, o general Lizark e o mago Fernat, seu pai e o policial real foram interrogá-los. Infelizmente, eles foram encontrados mortos, mas o assassino não teve tempo de apagar todas as evidências. Os três estavam secretamente em aliança com a Duquesa Solivar, que depois de ser convocada para interrogatório, preferiu fugir para o deserto de sangue. A pobre duquesa agora é considerada uma traidora, e esperamos tomar suas terras para a família Ernas. Não havia nenhum traço de piedade em sua voz, e Gloria sabia por quê. Ela era policial real. Incontáveis pessoas se apaixonaram por seu olhar inocente e modos, até que o interrogatório começou. Fria ficou pálida, precisando da ajuda de Quilla para não cair de joelhos pelo choque. Eu sinto muito, querida Girne deu um tapinha nas mãos de Fria com um tom maternal estranho. Eu pensei que você já sabia, caso contrário eu não teria sido tão contundente. Gloria não acreditou em uma palavra que saiu da boca dela. Nem tudo está perdido, querida. A família Ernas está sempre procurando talentos, eu e meu marido ficaríamos mais do que felizes em adotar vocês duas. O quê? Gloria desabafou, incapaz de se segurar mais. Você está louco. Como você pode dizer algo assim tão abruptamente? Girne clicou sua língua em desaprovação. Porque é o momento perfeito. Miss Killa, apesar de seu grande talento, não tem raízes ou apoiadores. Nossa família está cheia de soldados e sem curandeiros, eu diria que é um jogo feito no céu. Ela poderia continuar nosso nome, mesmo que não nosso sangue, e será muito mais fácil de casar em comparação com um certo menino de saia. Seu olhar frio fez Gloria engolir sua resposta. Quanto à senhorita Solivar, tê-la em nossa família tornará muito mais fácil para nós vencer a competição pelas terras do Solivar, ao mesmo tempo em que lhe dá um lugar para chamar de lar e evitar que a ação de sua mãe arruine sua futura carreira. Com uma figura e talento como a dela, encontrar pretendentes será um estalo. É uma situação em que todos ganham. Voltar para a Lutia de Dérios levou-lhe apenas metade do tempo habitual. Entre o avanço de seu núcleo e a prática constante de magia sob o pequeno mundo, Lid sentiu o fluxo de mana com clareza sem precedentes, aumentando todos os seus feitiços. Me fode. Se eu tivesse tempo para praticar magia dimensional, agora eu seria capaz de piscar. Aposto que todos os outros são capazes de abrir passos de dobra pela primeira vez. Seu pessimismo estava certo. No caminho para casa, ele estava voando sobre a aldeia quando sua audição aguçada percebeu uma voz familiar gritando. Tista estava sofrendo mais uma vez com as atenções indesejadas de Gart. Ele era filho do comerciante mais rico da aldeia, o que o fez sentir-se no direito de fazer o que quisesse. Ele a cortejou por mais de um ano, obtendo apenas rejeições e despeito em troca. Como Tista sempre disse não, mas nunca assou seu traseiro, seu pai convenceu Gart de que isso não significava sim, e que era hora de uma abordagem mais viril. Gart Rankin, solte meu braço imediatamente, ou eu juro isso. Ou o quê? Sem seus gestos e bobagens, você é apenas uma mulher como qualquer outra. Se mesmo seu mentor não intervir para me parar, quem você acha que vai? De seu escritório, Nana estava suspirando, encarando-se toda vez que Gart falava e Tista não o chutava nas bolas ou batia com magia de tarefas como ela havia instruído inúmeras vezes. Por que você não está fazendo nada? Disse Elina, mãe de Tista, segurando um machado e mal resistindo à tentação de dividir o crânio de Gart ao meio. Porque sua filha é muito gentil. É uma experiência de aprendizado. Às vezes a violência é necessária, palavras não vão parar todos os lá fora.
Ela precisa aprender a se defender antes que seja tarde demais. Quero dizer, olha. Ela salvou metade da vida dos transeuntes, ajudou a outra metade a nascer e ninguém está fazendo nada. Muita bondade vai fazê-la morrer jovem. Como Garta estava arrastando e Tista ainda se recusou a agir, Nana decidiu intervir, antes que Elina se transformasse em uma assassina, a rua em uma bagunça, e então ela seria forçada a limpar tudo. Ela estava prestes a abrir a porta e dar ao jovem a surra de uma vida, quando de repente o céu ficou escuro, a temperatura caiu vários graus, e um trovão rugiu à distância. Era como se a sombra da morte estivesse caindo Lutia. Eu juro, eu estava disposto a cuidar dele. Nana disse em tom de desculpas para Elina. Mas parece que a sombra da morte voltou para casa. Capítulo 170, Assuntos Domésticos 3. Os membros do corpo da rainha encarregados de proteger Tista estavam chateados além da razão. A maioria deles tinha uma família em casa, com uma ou mais crianças perto da idade de Tista. Em seus arquivos, eles classificaram Garth Henkin como um bundão pomposo e insuportável, mas inofensivo. Desta vez, agindo como um trono no calor, ele tinha cruzado a linha. A única razão pela qual ele ainda estava vivo em vez de cortado em pedaços, era que, a menos que, em caso de ameaça mortal, sua maior prioridade era permanecer disfarçado. Eles tiveram que esperar por ele para empurrar sua sorte ou para ir longe de olhares curiosos antes de intervir. Para piorar as coisas, a atitude passiva dos espectadores, que além de sussurrar e comentar não estavam fazendo nada, fez mais de um oficial ponderar incendiar a vila depois que a situação for resolvida. Aos olhos deles, Tista era basicamente uma santa. As únicas coisas que ela fez foram ajudar sua família e fornecer cuidados mágicos, às vezes até de graça, pelas costas de Nana, para aqueles que não podiam pagar ou estavam passando por uma fase difícil. Ver uma pessoa assediada por um homem de cérebro de porco em meio à indiferença pública era demais para suportar. Deuses, assim que aquele voltar para casa, vou arrancar o seu pau fora. Disse um membro da unidade em seu fone de ouvido de comunicação. Entre na fila, Toman respondeu seu capitão. Eu chamei Diggs na esquerda desde que ele agarrou o braço dela e eu na direita, adicionou uma segunda voz. Tudo bem. Então eu vou cortar o seu pau e fazer ele engasgar com ele. Ninguém riu, não foi uma piada. O problema com as atribuições de detalhes a longo prazo era que uma vez que você sabia o seu alvo melhor do que sua própria família, era natural se apegar. Sendo profissionais, eles foram capazes de manter suas emoções sob controle, mas isso não os tornava um pouco menos cruéis ou perigosos, só que pior. Então, quando eles reconheceram os sinais ambientais de um mago poderoso sendo realmente chateado, eles se mudaram para melhor desfrutar do show. Lanches e apostas foram o acompanhamento natural. Ok, pessoal. Garth ser morto é 1, mutilado 3, aleijado 2, indo para casa ileso é 100, quando oprimido pelas emoções, era natural até mesmo que magos falsos afetassem seu entorno, conectando-se subconscientemente à energia mundial. Baixando a temperatura, invocando fortes vendavais, tudo foi confundido com um uso involuntário da primeira magia. Quanto mais forte o mago, mais fortes os efeitos, essa era a regra. A situação de Lita era bem diferente. Sendo um desperto, seus pensamentos estavam naturalmente conectados à energia do mundo, de modo que seu tumulto interno teria um impacto maior que o normal. Sem que ele soubesse, depois de ser aceito por uma tribulação mundial, o surto de suas emoções violentas despertava a atenção do planeta, tornando a ressonância ainda pior. Essa foi a razão pela qual as nuvens estavam se acumulando, uma tempestade se formando. Nana e os membros do corpo acharam que era um feitiço, mas era apenas um reflexo da fúria de Lit. Lit, eu sei que você está com raiva, mas você deve se segurar, Solos o avisou. Não desta vez, Solos. Eu adoro unicórnios e arco-íris, mas o filho da puta foi longe demais. Não há lugar para piedade, misericórdia? Pelo meu Criador, ele pôde morrer em um incêndio por tudo que eu me importo. Eu quis dizer que existem várias testemunhas, incluindo alguns mágicos poderosos, talvez do corpo.
Eles deveriam vigiar sua família, afinal. Mas não estrague sua cobertura. Esse porco não vale a pena. Ter duvidado da lealdade de Solo só deixou Lip mais irritada, tornando a conta de Garth ainda mais desagradável. No entanto, ela estava certa, ele tinha que ter cuidado. Talvez. Lip desceu calmamente em vez de fazer uma cratera no chão como ele teria adorado. Seus olhos estavam fechados, percebendo seu entorno apenas através da magia da terra e solos. Lip sabia que se olhasse para o rosto do bastardo, ele perderia o autocontrole. No entanto, a temperatura continuou caindo e apesar de ter sido um dia ensolarado de primavera até alguns segundos atrás, Garth podia ver seu vapor de respiração. O cabelo na parte de trás do pescoço se levantou e sua pele estava coberta de arrepios do terror. E ele não era o único. A intenção de morte de Lita era destinada a todos os presentes, menos Tista, Nana e sua mãe. Sua intensidade era semelhante ao que Garith sentia e Killian experimentaram, mas com duas grandes diferenças. Aqui não havia um pequeno mundo sufocando a magia de Lith e enquanto Garith e Killian tinham lutado veteranos endurecidos, os residentes de Lutia eram agricultores e comerciantes. A pior coisa que já experimentaram foi ser assaltado. A reação natural de Garth foi deixar o braço de Tista ir como se fosse uma cobra frenética e se molhar. Uma poça quente afastava o frio de suas regiões inferiores e pés. A maioria dos espectadores caiu de joelhos, alguns começaram a vomitar em pânico, alguns até desmaiaram. Lily irmão. Tista não parecia notar nada, só havia Lita em seus olhos agora. Seu sorriso quente e sua voz adorável o fizeram todo macio por dentro, transformando a raiva fervente em um inferno total. Tista. Seu braço direito a puxou para perto em um abraço, enquanto seu punho direito atingiu Garth atrás de suas costas com a força de uma marreta. Lith se segurou, então em vez de pulverizar sua mandíbula, ele apenas a deslocou, fazendo Garth cuspir uma boca cheia de sangue. Eu senti tanto a sua falta, ela estava chorando. Onde você esteve? Eu me preocupava todos os dias, temendo o pior. Ela estava chorando. Eu sinto muito, Lith respondeu segurando ainda mais apertado. Eu estava em uma missão para a Associação Mago, mas não havia nada para você se preocupar. Seus braços a seguravam perto, mas suas mãos e boca continuavam se movendo, conjurando pilares de vento que fixavam os presentes no chão. Lith mencionando a Associação Mago transformou o medo em terror, mas para Garth só havia horror. Ele não via Lita há anos, quase esquecendo quão monstruoso ele era. Garth era o único que não estava preso, Lita estava provocando para fugir. Ela estava chorando. Lith trouxe Tista de volta para a casa de Nana. Eu estarei de volta em breve. Aconteça o que acontecer, não assista. Lita enxugou suas lágrimas enquanto acariciava seu rosto antes de fechar a porta e lançar o feitiço silêncio por toda a casa. Então ele abriu os olhos, fazendo com que outro raio caísse, mais perto do que o anterior. O flash chamou a atenção de todos. Quando olharam para trás, Lita estava na frente de Garth, tendo atravessado dezenas de metros em menos de um segundo. Como é que Garth conseguiu perguntar, apesar do terror enlouquecedor? Você piscou, Lith respondeu como se explicasse tudo. Depois disso, ele agarrou o braço dominante direito de Garth, torcendo como se fosse apenas um galho. Esta é a mão que você usou para tocá-la. Uma palavra mágica e seus dedos dançando no ar foi suficiente para transformar o membro em um bloco de gelo. Lith torceu novamente, quebrando o braço como o vidro dos dedos aos ombros. Garth queria gritar, a dor era esmagadora, mas a mão direita de Lith estava em volta de sua garganta. Esta é a boca com a qual você se atreveu a falar o nome dela. Os homens do corpo da rainha estavam rindo de seu azar fora dos telhados. Essa foi uma boa fala. Eu devo usá-lo da próxima vez que minha filha escolher um menino mau. Disse uma das mulheres da unidade. Isso não é motivo de riso. O capitão de repente estava falando sério. Eu não me importo com o porco, ele explicou enfrentando seus olhares espantados. Quero dizer a intenção de matar. Eu posso senti-lo daqui de cima e está torcendo minhas entranhas. Como o pirralho de 12 anos de idade pode ser tão feroz? Toda a unidade zombou.
Capitão, e se fosse sua filha? Perguntou seu segundo no comando. Eu não daria a mínima se fosse Garth Henkin, um príncipe ou o próprio rei. Eu iria rasgá-lo em pedaços e ninguém jamais saberia. A intenção de matar o capitão estourou na rua, fazendo ainda mais pessoas desmaiarem. É assim, respondeu o segundo no comando. Agora cale a boca, isso está ficando bom. Gurid Henkin, o pai de Garth, tinha acabado de entrar na briga. Por favor, não mate ele. Ele é meu primogênito e meu herdeiro. Ele nunca vai incomodá-lo novamente. Gurd ajoelhou-se, batendo a cabeça no chão. Isso é um dado, Lit zumbou, enquanto o gelo começou a cobrir o rosto de Garth, transformando cada respiração em uma agonia. Eu lhe imploro. A culpa é toda minha. Eu disse a ele que mulheres rebeldes gostam de ser domadas. Aplaque sua fúria em mim, não ele. O chute direito de Lit esmagou a caixa torácica de Gurd, perfurando seus pulmões ao mesmo tempo. No entanto, também foi infundido com magia leve, curando os ferimentos assim que se formaram. Lit não queria que ele morresse tão rápido. Domado. As palavras de Gurd quase enlouqueceram Lit, tornando impossível para ele falar coerentemente. Lit quebrou as pernas de Garth, todas as três, antes de deixá-lo cair no chão. As mulheres do corpo riram, enquanto os homens instintivamente cobriam sua virilha. Só há duas maneiras de essa história acabar. Os olhos de Lit estavam queimando vermelho, como poços de fogo. Número 1. Eu o mato aqui e agora. Você se afasta e talvez, apenas talvez, eu não vou matar cada um de sua família por seus crimes. Gurd estava chorando por medo e desespero. Número 2. Você fica no meu caminho. Nesse caso, ainda vou matá-lo. Então será sua vez, e chamarei o conde, a associação e cada pessoa que me deve para garantir que toda a sua linhagem seja dizimada. Gurd tinha mais 2 filhos e tantas filhas. A ideia de até mesmo seus irmãos, irmãs e sobrinhos serem mortos por causa de sua tolice era demais. Ele interiormente amaldiçoou a si mesmo. Como ele poderia esquecer que Tista não era apenas outra garota da fazenda que Gato poderia usar e jogar fora uma vez que ele estava cansado dela? Este não era um problema que o dinheiro poderia resolver. Ele estava prestes a se afastar quando um segundo chute o mandou embora tossindo sangue. Levante-se novamente, será a última vez. Lita agarrou Gato pelo pescoço, levantando-o no ar antes de queimá-lo vivo, para todos ouvirem. Eu não deveria ter salvado sua vida anos atrás, seu pedaço de lixo. Isso é parcialmente minha culpa também. Eu lhe dei a sua vida e agora eu estou tomando-a de volta com juros. Só depois que o corpo se transformou em cinzas os gritos pararam. E agora, é sua vez, Lit disse aos espectadores ainda presos desde o início. Ou pelo menos, para aqueles que ainda estão conscientes. A única coisa necessária para o mal triunfar é que os homens bons não façam nada. Isso é o que você fez, e agora você deve pagar o preço. Lit começou a manipular as energias da tempestade para matar todos eles de uma só vez. Dentro da casa de Nana, Elina ainda estava abraçando e beijando Tista, para acalmar seus nervos. Ela não deu a mínima para o que Lit faria. Se dependesse dela, ela teria matado todos aqueles que permitiram que o mal viesse ao seu bebê. Tista estava tentando acalmar sua mãe, tentando não pensar por que havia tanto silêncio. Nana tinha visto tudo por trás de um obturador, e depois de um bom encolher de ombros, ela fechou a janela para sempre. Eu não dou a mínima para eles. Eu só moro aqui. Nos telhados, o corpo da rainha deu uma pequena salva de palmas para a exibição de maestria mágica de Lit. Todos a favor de salvá-los? Perguntou ao capitão. Nenhuma única mão foi levantada. É unânime, então toda a unidade encolheu os ombros, voltando às suas posições iniciais. Lita estava prestes a liberar a fúria dos elementos em toda a aldeia quando uma mão grande e forte agarrou seu pulso. Ser fraco não é uma falha e nem ser estúpido. Não importa o quão agravante seja, os coelhos fugirão e os lobos olharão mudos até que seja tarde demais. A voz era forte e sábia, mas o mais importante, era familiar. Você já matou aquele que tentou machucar seu filhote. Você pode matar a família dele, se quiser, mas isso é cruel e desnecessário, assim como matar outros filhotes inocentes.
Irmão Flagelo, não arruine nossa reunião me forçando a orar por tantas almas. O homem à sua frente era um bárbaro, com pelo menos 2,1 metros de altura, vestindo um conjunto de caçadores feito de pele de veado com botas maiores que um balde. Seu rosto era áspero e selvagem com uma mandíbula quadrada e um queixo fissurado. Seu cabelo comprido e sua barba eram vermelho flamejante, nunca ter sido preparado. Apesar de sua aparência brutal, seus olhos esmeralda eram calmos e sábios. Não havia como Lit não reconhecer essas cores e seu cheiro. Protetor. É você? Continua no próximo vídeo.